Olá, Piracicaba, olá, região. Estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. Estamos chegando ao final do ano. Nós estamos aqui novamente com a presença do sexólogo Luiz Xavier, que hoje trouxe um tema bem sugestivo, que é o estresse de final de ano. Acho que muitas pessoas devem estar passando por esse momento, né, desafiador. E o Luiz trouxe esse tema para que a gente possa estar desenvolvendo e até trazendo dicas importantes para quem está nos acompanhando, para evitar complicações no final do ano. Dentro do possível. Seja bem-vindo, viu? É um clichê o tema que todo ano se repete, mas é legal, é necessário que seja comentado, que vai servir para muita gente. É o que eu sempre falo, não pode ficar o não dito como está sendo sido dito. Vamos comentar a mesma coisa para que a mesmice, o óbvio, seja ressignificado. Então, todo ano chega o Natal e chega o Ano Novo, né? Isso não tem como escapar isso disso. Não tem como... Só para quem morreu que não chega, né? E olha lá, na outra vida, não estou com pressa de passar para lá de lá para ver como é que é, mas também tem. Mas aí, como é que ficam as famílias, a cabeça do cidadão nesse final de ano, né? Principalmente você que deve ouvir muito isso no seu consultório. Né? Acontece muito meio de novembro, final do mês, começo de dezembro todo. Na nossa cultura latina, na cultura ocidental, essa época do ano é uma época que mexe muito com o emocional, mexe muito com os sentimentos. São festas religiosas, no caso da religiosidade cristã, e também a passagem de ano para algumas comunidades, com algumas culturas, onde muda o novo ano em 1º de janeiro. Então, é uma época que, depois de uma caminhada de 11 meses, 12 meses, as pessoas querem passar a vida limpo. E, nesse momento, final de novembro, dezembro, aí vem todo o comércio querendo vender, muda até o sentido do Natal, é só compra o comércio, mas não tem como escapar de como a gente é convidado a entrar no nosso sistema emocional. E, geralmente, são festas de grupo, momentos de família, com espiritualidade, com festividades, com rituais, com congraçamento, alegria, confraternizações de escola, formatura, de empresas, e a emoção está ali. Então, você fica num afã, num corre-corre, preparação de férias, muita gente tira férias ali, férias de escola, procura casar férias de escola com férias de trabalho. E tudo isso, aquela correria, mexe com o sistema emocional. E é muito comum nessa época do ano, isso vem de forma automática, quando você está em contato com pessoas, onde você vai passar as férias, onde você vai passar o Réveillon, onde você vai passar o Natal. Muita gente teve perdas psicológicas, perdas afetivas, perdas de parentes, perdas de emprego. Muita coisa vem automático, de um turbilhão, junto com os rojões estourando aí fora, a cabeça fica estourando com muito pensamento. Então aí começam a acontecer as depressões, podemos falar isso. Quando a pessoa tem uma tendência a não lidar com a novidade, a não lidar com as mudanças que estão acontecendo ou estão por vir, nessa época, qual é a tendência dessa pessoa que tem um pé na depressão, no estado depressivo? Perda de um parente, perda de um emprego, perda de uma vaga na faculdade, começa perda de rompimento de casamento, de namoro, perda de negócios, começa a vir automaticamente só o lado ruim. Então, dá a impressão que essa época do ano é uma época muito ruim, muito down, muito bad, muito para baixo. Não, depende muito da pessoa, se ela não é apta, não está aberta a mudanças. E no consultório aparece muito isso. Eu costumo brincar, de forma bem lúdica, que a Sexta-feira da Paixão é no dia 1º e dia 2 de janeiro. O pessoal quer pular 7 ondinhas e vai continuar sendo a mesma abóbora no dia seguinte, né? E quer passar a vida limpo. Às vezes, muita culpa, César, quando a pessoa começa a falar, puxa, eu não fiz isso, não fiz aquilo, tudo que eu me comprometi de regime, de guardar dinheiro, de fazer aquela viagem, de ler aquele livro, de estar com pessoas no ano queridas. Que vem eu vou mudar. Então começam promessas. Exato. Também. E eu não fiz isso. E eu quero passar minha vida limpo em 20, 25, 30 dias. Ou do dia 31 para o dia 1º. Gente, o dia 1º é mais um dia. Tem um significado. Legal. Mas a pessoa quer passar a vida limpo como se realmente conseguisse fazer isso. E você junta com outro que pensa do mesmo jeito, aí você acorda no dia seguinte, dia 1º ou dia 2, você está diante de uma mesma... Aí você viu que é a mesma coisa, que é a mesma coisa. Como outro. Qualquer. Aí pode vir um estado depressivo ou a própria depressão. Mas existem gatilhos que disparam isso? São essas lembranças
que vem muito forte, principalmente tipo, nessa época do ano. Perdeu o pai, perdeu a mãe, começa a lembrar do pai, começa a lembrar da mãe, fica nesse... começa a lembrar da infância. Essa é uma época, você lembrou uma coisa interessante, é um tipo de um gatilho. Tem gente que, independe que não teve perda ao longo do ano, desse jeito, quando chega nessa época de Natal, tem uma memória afetiva muito ruim, porque eram pobres, ou porque tinha brigas, pais alcoólatras, ou passaram necessidade até de fome, ou de brigas homéricas em família, que quando chega nessa época, não tinham presentes, teve muito sofrimento, entram muitas vezes no estado depressivo sério, e não vê a hora de passar essas datas, essas 3, 4 semanas de dezembro e até chegar ao mês de janeiro. E tem pessoas... É um sofrimento, então, esse período. É um sofrimento para muitas real, pessoas. Para muitas pessoas. A gente pega muitos no consultório nessa época. Ao contrário de muita gente que, mesmo que não tenha dinheiro hoje, não tem problema comprar um presente para o filho ou para si mesmo, não, comprar uma roupa diferente, mas tem uma memória afetiva tão gostosa da época de criança, que brincava na rua, que brincava de esconde-esconde, ganhava aquele presente suado que os pais não tinham dinheiro para comprar, mas era uma época, lembro muitas vezes no meu tempo lá, que a gente comia bolinho de bacalhau só no Natal, que a mãe só fazia o bolinho de bacalhau e bolinho de palmito, que era feito a espécie, só podia, e ela ia fazendo de comer antes, só no Natal, as comidas gostosas. Daí vem essas coisas da ceia, aquela fartura, peru, frango, leitoa, frutas, vinho, champanhe, cidra, aquela coisa toda, que hoje muitos não têm isso, mas tinha na época do passado. Então, é uma época também, para muita gente, que é muito gostosa. E boas recordações também. Sim, a missa do galo, para quem é católico, era meia-noite, hoje não faz isso porque por causa de assalto, então a missa é feita às 7, 8 horas da noite, mas tem todo o ritual, o simbolismo, que o lado espiritual também é aflorado nessa época do ano. Aí tem muita gente, às vezes, por culpa social, isso é uma crítica construtiva que eu faço, que em vez de estar junto com a família nessa ceia, vai dar sopão, vai visitar os pobres, visitar o pessoal de rua, à noite de Natal, na noite de Ano Novo. Por que não faz isso o ano inteiro? Então é uma culpa social que eu coloco, né? Que parece que fica sensibilizado, o sentimento é verdadeiro, mas só naquele momento. Vai levar brinquedo na favela, né? Exatamente. É legal, é necessário. Não critico quem faz isso. Mas por que não faz isso o ano inteiro? Ou num trabalho voluntário solidário com uma instituição, dedicar seu tempo para fazer isso durante o ano. Sim. Não critico quem faz isso, mas é apenas um alerta. Por que eu me sensibilizo só nessa época do ano com um nome tão bonitinho que eu não gosto, com os menos favorecidos? É pobre mesmo que eu ajudei a criar essa pobreza também. Aí é o sistema. Aí vai entrar por um campo, mas é o que acontece. Isso vem tudo junto, tá? Nessa época do ano. E a gente precisa tomar muito cuidado que às vezes, nesse bololô todo, a gente esquece o verdadeiro sentido do Natal, natalício, nascimento. Nasceu uma criança, para os cristãos, né, que acreditam no Cristo, na cristandade. Então, como um bebê que nasce no seio de uma família, toda criança nova traz uma energia extremamente positiva. E tem o sentido também do Cristo que nasce nessa época, o simbolismo do nascimento dele, favorecer a irmandade, resgata, convida a gente a entrar no mais humano que tem dentro da gente, independente da religião que seja, principalmente nas religiões ocidentais, as cristãs, convida a gente a ser mais solidário, mais humano e celebrar a emoção da alegria e compartilhamento, não só com comida, com bebida. Mas às vezes, o comércio faz a gente, com a necessidade de venda, né, faz a gente esquecer muito a questão do simbolismo da espiritualidade que cada um carrega, independente da religião. O Papai Noel entrou no lugar de Jesus Cristo, né? Papai Noel traduzindo é isso, né? Vem vestido de uma bebida, um refrigerante que aproveita a cor tal, e muda todo o sentido. É bonito. As luzes, né, aquele clima, aquela energia gostosa, bonitinha que você vê nas casas, em algumas fachadas comerciais, aqueles pisca-pisca, aquilo dá uma energia diferente, sim, resgata aquela alegria. Traz um clima, né? Traz um clima festivo, gostoso de espiritualidade. E também é um lado muito ruim, isso é um fato, eu vou comentar aqui, muitas famílias vão se identificar com o que eu vou colocar agora. Dia de aniversário de pai e mãe, dia dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo, essas 4 datas, principalmente essas 4 datas, são as datas mais ferradas, mais lascadas das piores brigas entre família. As piores brigas de família acontecem nessa data. Então, porque as emoções ficam afloradas, é isso? Ficam afloradas. E aí começam as brigas. Tem sempre um desavisado, dá uma talagada maior, o álcool está e fala alguma envolvido, coisa também, a e mãe. toca esse alguma coisa,
É aquele tema proibido, no qual não foi falado ou conversado durante anos ou naquele ano. Aí reúne todo mundo porque quer a família junta. Vamos lá, família junta. Aí bebe. Um ou outro bebe ou toca num tema, que é um tema que toca no nervo central daquela família, daquele grupo familiar. E traz à tona... Aí começa, joga acusação. Porque eu espero nessa época do ano, principalmente nessa época do ano, que você adivinhe, que você vá de encontro ao meu sonho. Isso explica uma parte, por que eu quero te dar um presente? Eu quero te satisfazer, eu quero ver a tua alegria. Então, você, inconscientemente, você quer, de qualquer pessoa, que adivinhe os seus sonhos, que adivinhe a tua necessidade afetiva e emocional. Aí é a explicação do presente. Mas, às vezes, não vem isso e vem o contrário. Vem aquilo, você lembra quando você fez aquilo? Aquilo já foi tal. Não foi não, aquilo me machucou. Sim. E a coisa vai não crescendo. Claro que eu não vou citar aqui, mas eu tenho exemplos concretos no consultório, onde houve quase morte em família nessas 4 datas que eu falei para você. Aniversário do pai, da mãe. E Dia dos Pais e Dia das Mães, onde reúne a galera toda. E essa época do ano, o Natal e o Ano Novo. Porque geralmente o álcool está envolvido, então libera o sistema nervoso central, sim, libera a censura e sai tudo aquilo que estava entalado. E sai de uma forma totalmente inadequada. E a gente sempre elege alguém para ser o bode expiatório da família. E a coisa cresce. Então precisa tomar muito cuidado nessa época do ano, em evitar, quando você tiver todo mundo junto, não nessa época, não tocar nesses temas que são preciosos ou que não foram resolvidos em família. Tá. E agora, tudo isso ainda vem férias, né? Nessa época, né, Luiz? E aí vem aquela questão da família margarina, né? O que seria a família margarina? É aquele comercial que antigamente... Da Doriana, que não existe mais. Da família feliz ali, né, na mesa. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Existe também, então, essa questão das férias perfeitas, né? Vamos colocar entre aspas. Tem uma pesquisa que mostra, isso eu guardei bem, o período que a pessoa vai tirar férias, idealizou, fez a reserva, vai correr atrás de avião, de ônibus, de que local, o que vai levar para comer, não vai levar, vai em hotel, tal. Isso foi mostrado em pesquisa. O período preparatório para as férias é extremamente estressante, aí você sai de férias. Até você se desapegar, você se desligar da tua rotina familiar e profissional, está na hora de você voltar. Então, aquelas férias perfeitas que você bolou, se sair uma coisinha errada, você fez Airbnb, lá está de um jeito, você chega lá, meu Deus do céu, não é nada disso. A foto é uma coisa, na hora que você chega no apartamento... Eu passei por isso há 2 anos atrás, era uma imagem X ou Y, e não era nada daquilo. Fizemos reclamação, então reembolsou uma parte do dinheiro. Então, mas não é questão disso, a questão é que você cria uma expectativa, quando a expectativa não é realizada, não é correspondida, o tamanho da expectativa é o tamanho da frustração quando ela não é realizada. Então acontece aquele estresse danado e joga um na cara do outro. Por que você não fez? Por que você não olhou direito? Por que não sei o quê? Vira aquele furdunço todo. Aí acabou as férias. Você vem mais sobrecarregado. De novo, é um período que a emoção está aflorada e as brigas acontecem. Gente, dá a impressão que eu estou falando que a final do ano é uma coisa, só coisa ruim. Não é. Eu estou colocando tudo isso, que é um alerta para que a gente não estrague o nosso bem-estar em família. Tem espiritualidade, tem humanidade, tem coisa gostosa, tem comedoria, tem bebedoria, tem um monte de coisa aí. E tem discursos pré-fabricados, que deve ser assim, que deve ser assado. Tem discurso de família, agradeço a minha equipe, agradeço a minha... Tudo vazio. Sim. Muitos são verdadeiros, são sentidos. Mas muita gente faz só pro forma, para cumprir rituais. E não cumprir esses rituais, a gente deixa de executar a nossa humanidade, a nossa sensibilidade. São discursos vazios. Nem todos são assim, mas muitos são pro forma. Então é uma coisa que só do fato de você correr atrás de rituais, de férias, de comprar presente, de assar o peru, de não sei o quê, você apenas cumpre, entre aspas, responsabilidades de festas, mas você não resgata a tua humanidade, não publica os teus afetos. Dicas, então. Vamos às dicas, para que a pessoa seja um pouco vacinada em relação a tudo isso. Né? Nós estamos em época de se proteger um pouco mais. Nós estamos em época de fechamento de ano e época de início de novo ano. Procure um trabalho solidário o ano que vem. Evita nessa época do ano... O ano todo. Evita tocar em assuntos delicados ou, entre aspas, proibidos de família. Cuida um pouco mais da saúde. Para de comer porcariada. Evita. Não vai começar o regime na segunda-feira, não. Começa agora. Que mais? Atividades outdoor, atividades físicas de forma regular. Não nada contra a academia, mas quando você tem uma atividade física ao ar livre, vem muitas coisas que favorecem.
Outra coisa, bom humor, não é risadas forçadas. Uma coisa terapêutica, e já foi provado cientificamente, quanto mais você dá risada, mais gargalhadas, o teu humor muda. Procura estar perto de gente que também tem uma energia boa. Se é obrigado a conviver no trabalho ou na família, pessoas que são de energia baixa, faz o social, mas evita gastar vela para defunto ruim. Não adianta querer converter aquela pessoa que não quer ser convertida. Convertida na religião. Sabe, são coisas leves. Vai fazer nada com coisa nenhuma, vai fazer uma caminhada, vai fazer um passeio que não precisa enfiar a mão no bolso para fazer um grande passeio. Você até comentou que tem um filme também. Isso que eu ia falar agora. Uma dica aí, né, pessoal? Gente, tem uma dica maravilhosa, é um filme antigo, mas infelizmente ou felizmente atual. Chama Parente é Serpente. Parente é Serpente. É um filme italiano que se passa justamente na época de final do ano. Vou dar só como do filme, não vou dar spoiler. É assim, o nono e a nona quer que toda a filharada passem o Natal juntos. Cada um mora numa parte de uma cidade da Itália. Eu pensei, mas tem que ir, tem que ir. Vamos, vai, nona, nono, estão velhinhos, tá? Vamos lá. Quem sabe o ano que vem eles não estão aqui mais vivos, né? Então reúne a galera toda. E à medida que um parente, uma cunhada, um irmão, uma irmã vão chegando, oi, tudo bom, tudo bem, aquele sorriso amarelo, aqueles beijinhos só para cumprir ritual. E aí chega num momento de um jantar, do almoço, não é a ceia de Natal ainda. Está todo mundo lá, uns 10, 12 pessoas, o nono e a nona na cabeceira da mesa, no cálice lá. A nona quer falar uma coisa com a gente, tá bom, a nona, vamos lá. Ela lança, isso é o começo do filme. Nós, nona e eu, decidimos que o ano que vem nós vamos morar com um de vocês. Aí já mudou tudo. Aquele cara, é verdade, precisa, né? Aí vem a pergunta que não quer calar. E o medo. Quem vocês escolheram que vocês vão morar com um de nós? Aí lascou. Vocês vão decidir entre vocês quem vai receber a gente. Aí começaram as serpentes a aparecerem. Aí começa o filme. Cara, você dá muita risada, é uma tragicomédia. Então fica aí a dica, então. E não tem uma... é serpente. Acho que deve ter na Netflix ou no YouTube. Certo. É muito legal e não tem uma família que não se identifica com aquela situação. Tá ótimo, Luiz. Conversei com o Luiz Xavier, sexólogo. Luiz, quero agradecer a sua participação, parabenizá-lo aí pelo tema. Com certeza as dicas foram muito importantes aí para muita gente, né? Para muitas famílias também. E um bom Natal e um bom ano para você. Já até tá o ano que vem com o próximo tema aí em janeiro. Se né? Deus quiser, eu sempre falo, pessoal, não entrem com o pé direito no ano novo. Entre com os dois para não cair. Brincadeira. Legal. Forte abraço. Valeu. E, pessoal, antes de ir para um pequeno intervalo, eu quero fazer aqui uma observação de um vídeo que eu acabei publicando no perfil do Facebook, foi esse final de semana, domingo, né? Fui com meu filho lá ver o rio, estava com guarda-chuva, lá na ponte, lá na estaiada, e de repente eu resolvi fazer uma tomada, porque o rio estava bonito, estava cheio, né? E vocês vão assistir daqui a pouquinho. Mas o que me chamou a atenção, que viralizou esse vídeo. Foram 150 mil visualizações, 5 mil curtidas e 195 comentários. Quando vocês estiverem vendo isso, com certeza já deve ter aumentado. Então eu queria passar aqui um trechinho de como foi esse vídeo. Oi, meus amigos do programa Piracicaba em Destaque. Hoje é um Piracicaba em Destaque especial. Nós estamos aqui embaixo de chuva, guarda-chuva, vendo aqui o salto do rio Piracicaba ao fundo, o rio Piracicaba totalmente lotado com essas chuvas. É assim que o piracicabano gosta de ver, o rio bufando. Está realmente muito bonito acompanhar essa cheia do nosso rio Piracicaba. Fica aí com essas imagens belíssimas. Forte abraço a todos aí. Vamos ver desse lado aqui também. Maravilhoso o rio. Boa tarde a todos. E quero deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que me seguem nas páginas do Facebook. Nós temos essa aí, com 22 mil seguidores, temos a outra com quase 6 mil seguidores, o Instagram com quase 40 mil seguidores. Fica aí um abraço a todos vocês e o público da TV, que também nos acompanha, porque hoje tem público para tudo, né? Tem o público da televisão, tem o público do Instagram, o público do Facebook, e graças a Deus nós estamos aí em todas as plataformas para levar a mensagem a vocês.